Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje mais um vídeo por aqui. Já aproveitando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque quando vocês se inscrevem, vocês comentam, deixam o like, vocês me inspiram a gravar mais e mais conteúdos. Hoje o tema é como eu descobri a minha esclerodermia. Então fique comigo nesse vídeo. Então, pessoal, em maio de 2021, eu comecei com uma lesãozinha roxa na minha coxa esquerda, só que até então eu não dei importância. Por quê? Porque, como dá para perceber, eu sou bem branquinha, né? Então, aonde eu me bato, se eu passo, me encosto numa quina, eu já fico roxa. Então, para mim, aquilo era normal. Só que aquele roxo, ele começou a demorar muito para sarar. E aí, quando eu passava a mão na perna, eu sentia como se fosse, sim, umas ondulações semelhante à celulite. Mas tá, né? Continuei achando que era normal. Final do mês de maio de 2021, eu fui num osteopata, o qual fez todos os procedimentos lá, né, por conta de uma lesão que eu tinha na coluna, e no final, essa osteopata, ela fazia uma massagem geral. Quando ela foi fazer a massagem na minha perna, ela falou para mim assim: "O que que você tem aqui?" Eu falei: "Pois é, faz uns dias já que eu percebi que eu tô com esse roxo, não melhoro, né?" E aí ela falou para mim assim: "Menina, vai atrás disso, vai consultar porque isso aqui não tá normal. Faz 30 anos que eu trabalho com massagem, com a área da saúde, e isso aqui tá estranho, vai consultar." Quando ela me falou aquilo, eu pensei, pronto, tô com trombose, né? Porque eu já tenho histórico na família de varizes, de trombose, e aí na hora eu pensei que fosse uma trombose. Marquei o médico vascular, Dr. Jefferson, maravilhoso por sinal, aqui em Cascavel, super indico o Jefferson de Freitas. Fui consultar com o Dr. Jefferson, ele fez todos os exames, todos, né, e falou para mim imediatamente, falou: "Olha, isso que você tem não tem nada relacionado à parte vascular, provavelmente o que você tenha é uma doença chamada esclerodermia." Então, aquele momento foi o primeiro contato que eu tive com essa palavra, eu não sabia do que se tratava. E aí ele já falou para mim: "Olha, eu vou te encaminhar para uma dermatologista e para um reumatologista, porque provavelmente você está com uma doença autoimune." Naquele dia eu saí do vascular e consegui um encaixe com a minha dermatologista de confiança. Fui nela, consultei com ela e ela me falou também prontamente. Ela falou: "Olha, eu vou te pedir uns exames de sangue, né, pra gente ver como que tá essa parte, se realmente é uma doença autoimune ou não. Até tem um exame de sangue muito importante para ser feito, que é o FAM. Só que o FAM, ele pode dar positivo mesmo em pacientes que não têm doença autoimune, tá? Então, ele é um dos caráteres, mas ainda assim a gente precisa de outros complementares." Então, ela me pediu esses exames de sangue, eu fiz os exames de sangue, realmente o meu FAM positivou, né? E aí ela me pediu uma biópsia com um dermatologista amigo dela, ao qual eu fiz essa biópsia e na biópsia apareceu esclerodermia fase tardia. Isso significa o quê? Que faz muitos anos que eu tenho a esclerodermia, não se sabe desde quando, né? Então, realmente ali foi dada a cartada de era esclerodermia. E aí começa, né, a bateria de exames e investigação, estudar sobre o assunto, um assunto que para mim nunca tinha, né, ouvido falar, entrado em contato com essa palavra. E aí comecei atrás. Fui realmente consultar com o reumatologista, fui em 7 reumatologistas já até hoje, com muito medo da doença, né? Porque a doença que eu tenho, a esclerodermia, ela é uma esclerodermia localizada. Então a gente também tem a forma de esclerodermia da forma da morfeia, né? Que é a minha, ou esclerodermia linear, tá? Então a minha é a morfeia, onde acumula, né, manchas, acumula essas lesões geralmente arredondadas, em ondulações na pele, né, onde já a linear são riscos, né, listras. Muita gente tem a linear principalmente na testa, que a gente chama de golpe de sabre. E aí um caráter também muito comum da esclerodermia é o fenômeno de Raynaud, né, onde a ponta dos dedos mudam a coloração, principalmente no inverno. Então eu comecei a pesquisar sobre a doença, vi que é uma doença rara, porém quando ela comete crianças. Então sim, existe a possibilidade de eu ter desde a minha infância, né, e
só desencadear os sintomas agora. Então eu comecei no reumatologista, fiz uma série de exames, tem um exame também bem específico para esclerodermia, para verificar essa parte se ela não evoluiu para sistêmica. É muito raro que a esclerodermia, quando ela comete a pele, ela evolua para a parte sistêmica. Porém, ser raro não significa ser impossível. Então eu fiz um exame chamado capilaroscopia, onde esse exame avalia os vasinhos aqui no dedo, né, nas pontas do dedo, para dizer, né, como que está essa parte principalmente sistêmica do paciente. Então, eu comecei o tratamento com metotrexato, na época umas dosagens menores. Ao longo do processo, a gente teve vários picos, né, altos e baixos, a gente conseguiu diminuir dose, aumentar a dose. Nesse processo, eu tentei engravidar 3 vezes do meu segundo filho. Eu já tenho a Laura, hoje na data desse vídeo, a Laura tem 7 anos. Inclusive, na época que ela recém-nasceu, né, foi quando eu comecei a descobrir todas essas doenças. Na minha gestação, bem no final da gestação, eu tive algumas intercorrências. A gestação inteira foi muito tranquila, mas no final eu tive algumas intercorrências que, segundo a minha ginecologista, sim, já tinha a ver com a esclerodermia, mas naquela data eu não sabia que eu tinha esclerodermia. E aí, nesse processo de metotrexato, eu fiz vários desmames da medicação para que eu pudesse engravidar de fato do meu segundo filho, né? O que acontece é que o prazo que eu ficava ali em torno de 40 dias sem fazer uso da medicação, eu voltava a ter os sintomas da doença, que os sintomas são um enrijecimento muito forte na musculatura da perna. Então eu comecei a atrofiar minha perna, eu comecei a ter diferença de uma perna para outra para caminhar, comecei a mancar literalmente, né? E aí tinha que voltar a fazer uso da medicação. Para quem não sabe, o metotrexato ele é um imunossupressor, o qual não se deve usar, né, para tentantes, para pessoas que querem engravidar ou desejam engravidar. Tanto que além de fazer um desmame, a gente tem que ficar alguns meses sem a medicação para que não corra risco nenhum para esse bebê. Durante esse processo, eu tive 3 abortos, que a gente, né, não sabe o motivo, e aí realmente a gente acabou desistindo de tentar ter mais filho, porque né, a Laura já chegou agora com 7 anos, então agora eu realmente decidi não ter mais. E foi muito sofrimento, né, gente, ao longo desse tempo ali tentando ter filho, nesse processo tira a medicação, volta a medicação e tudo mais. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que a esclerodermia, ela é uma doença autoimune. E segundo a medicina tradicional, as doenças autoimunes, elas não têm cura. Porém, contudo, entretanto, né, eu sou nutricionista, uma das formações que eu tenho é em nutrição ayurvédica. A nutrição ayurvédica, ela fala muito sobre que não existem doenças no mundo, existem em si aquilo que a gente alimenta o nosso corpo. Então, se você alimentar o seu corpo com coisas boas, com nutrientes bons, com vitaminas boas, o seu corpo vai responder super bem. A sua máquina vai responder super bem, né? Eu sempre faço o comparativo de que o nosso corpo é como se fosse um carro. Então pensa você chegando no posto de combustível e falando assim para o frentista, viu, coloca o pior combustível que você tem no meu carro hoje. O que vai acontecer com o seu carro? Uma hora ele vai parar de funcionar, ele vai fundir o motor, ele vai dar um problema, porque você está colocando um combustível ruim. E o nosso corpo não é diferente. Nosso corpo é a mesma coisa. Então, enquanto a gente está nutrindo ele com coisas boas, a gente vai colher os benefícios disso. Agora, se a gente estiver nutrindo com coisas ruins, a gente também vai colher das coisas ruins, não é verdade? Aí vocês podem se perguntar, tá, Shaine, mas você é nutricionista, então por que que, né, você teve essa doença? Na época, tá, lá em 2021, eu ainda não era nutri, me formei em 2022, eu estava estudando sobre, né, então para mim tudo era novidade, porém sempre tive, inclusive depois da descoberta da doença, sempre tive assim um pezinho a mais, uma paixão a mais por a área da Ayurveda, pela área também dessa questão da nutrição integrativa, pela medicina do estilo de vida, pela essa questão de estudar doenças autoimunes, e eu vi que sim, né, a gente tem como melhorar os nossos sintomas e entrar em remissão com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida. Então, eu vou começar a falar muito aqui no canal sobre essa questão da alimentação para doenças autoimunes. Aqui eu estou dando exemplo da minha, que é a esclerodermia, né, mas a gente tem inúmeras doenças autoimunes hoje, as mais comuns são a artrite reumatoide, o lúpus, a psoríase, a questão também da tiroidite de Hashimoto, é uma doença super em alta, muitas pessoas fazem tratamento hoje e tem sim como você melhorar e entrar em remissão de todos esses sintomas com a tua alimentação. Então aqui eu fiz um breve vídeo sobre a minha doença, né, esclerodermia, a qual eu estou em remissão, a qual eu faço tratamento. Hoje em dia eu ainda uso o metotrexato, como eu falei para vocês, eu tive vários episódios, né, ciclos
de aumentar a dose, diminuir a dose, tirar a medicação, mas o meu corpo ainda ele tem essa questão, ele reluta ainda contra essa questão da doença, né? Claro que nesse processo eu tive muitos altos e baixos também em quesito alimentar, então eu falava assim, né, agora final do ano, vou tomar um espumante, vou tomar uma bebida alcoólica, vou comer um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho mais de gordura ruim, né, umas batata frita e tudo mais, então assim, uma pizza. Então eu tive sim uns pequenos, né, escapes na alimentação onde eu já senti reflexo no meu corpo. Então a gente sabe que se você de fato quer melhorar a sua vida, quer melhorar os seus sintomas, quer entrar em remissão desses sintomas da sua doença autoimune que hoje você sofre, você tem como sim, mas também você precisa ter consciência que vai precisar mudar seu estilo de vida. Uma coisa é fato, se pergunte, o que eu estou fazendo hoje por mim? Está me trazendo resultados bons? Se a tua resposta for não, se você vive com dor, se você vive com sintomas, se tem episódios, dias que você não consegue sair da cama de dor, que você não consegue começar uma atividade física, que você sofre, então talvez seja a hora de se questionar, né? Será que não é importante olhar para isso, olhar para a minha alimentação? Hoje aqui no consultório também a gente trabalha com teste genético. O teste genético ele é transformador, tá? Eu sempre falo que o teste genético ele é diferente do exame de sangue, porque o exame de sangue a gente sempre faz check-up anualmente, às vezes a cada 6 meses ou menos, né, dependendo de cada caso, mas o teste genético ele é feito apenas uma vez. Então você vai fazer uma vez na sua vida e ali você vai ter diversas respostas. Inclusive no meu teste genético eu entendi muitas coisas e o porquê hoje eu tenho a esclerodermia. Então, gente, são assuntos que eu vou falar mais pra frente também, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu quero de vocês é que deixe seu comentário aqui se você tem alguma doença autoimune ou compartilhe esse vídeo para quem você sabe que tenha, porque aqui nesse canal, esse canal ele é gratuito, você pode assistir quantas vezes você quiser, mandar para todas as pessoas que você também tem intenção em ajudar, porque o meu objetivo com o canal é exatamente esse, é levar conhecimento, é levar informação para quem realmente precisa. Então não esquece, deixa o teu like, inscreva-se aqui no botãozinho, ativa o sininho, porque aí cada vídeo que eu postar você vai receber a notificação e compartilha esse vídeo lá no WhatsApp dos seus amigos que você sabe que precisam de ajuda também, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho mais nesse vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo.